Olá, sejam bem-vindos ao Pod da Voz Adaptro. Esse espaço ele foi pensado para que todas as pessoas, pais, familiares, responsáveis, pacientes, colaboradores e profissionais de uma forma geral, possam ter um lugar de escuta e de fala. Eu sou Rafaela Páscoa, sou fundadora e diretora da Clínica Adaptro e hoje nós vamos receber uma amiga, uma profissional que eu admiro e que respeito. Dani, seja bem-vinda Obrigada, ao Pod Rafael. da Voz Obrigada pelo Adaptro. convite, estou muito lisonjeada, né, por estar comemorando com você essa fase tão importante que foi a construção da Adapto, né, desde o início, que foi um sonho no seu coração, que já tinha até o nome, antes mesmo dela nascer, nasceu o nome, né, junto com o seu sonho, foi a Adaptro, e me sinto lisonjeada hoje estar aqui com você, podendo comemorar, né, os 10 anos dessa clínica tão sonhada por você. Hum. Então, a gente está aqui nesse período, né, para conversar um pouquinho sobre a história da Adaptro, onde tudo surgiu. Eu tenho trazido algumas pessoas que são bem especiais para a minha história de vida e sem sombra de dúvidas, né, para a história de vida da Adaptro também. E aí, Dani, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público, quem é a Daniele? Além dessa pessoa tão especial para mim e para dar, para quem é a Dani? O que é que ela faz da vida? Fala um pouquinho sobre você primeiro, por favor. Eu sou a Daniele Taveira, né, sou terapeuta ocupacional, formada há 15, 16 anos já, né. E a minha paixão sempre foi, desde o início, a pediatria, a estimulação precoce, né, sempre me identifiquei muito. Então, quando eu ia para o NAMI, né, todos os meus estágios eu voltava para a pediatria. E foi lá que eu conheci a Rafaela, né, só que a Rafaela no setor de reabilitação. Né, e toda a vida eu estava na sala da Rafaela, lembra, Rafa? Todas as tardes eu ia na sala da Rafaela, eu achava muito bacana como você atendia os seus pacientes lá do NAMI, você se entregava mesmo, e você adaptava, que é uma característica da TO, são as adaptações para poder reabilitar o paciente, Uhum. né, desde o mais simples caso até o caso mais complexo que eu via você atendendo os pacientes tetraplégicos, né. Eu ficava, assim, encantada. Aí foi aí que teve a primeira turma do TeraSuite aqui em Fortaleza, lembra? Lembro, sim. Lembra? A Aí virada de chave na nossa foi, história. foi justamente, teve o TeraSuite, aí vamos fazer o curso do TeraSuite, né. Aí foi aí que nós 2 entramos naquela turma da Isabela, e depois disso a Rafa, lembro demais, a Rafa estava no NAMI, já tinha começou a pedir dispensa, né, do NAMI, aí alugou a casa da tia. Né, começou a construir numa velocidade, numa força e a coragem, não foi? Ela tinha um sonho, força e coragem, era tudo que ela precisava. A Rafaela fala, porque eu conheci, essa pessoa determinada. Aí, lembro que foi o sonho foi acontecendo, fomos realizando, aí conseguimos comprar os equipamentos, lembro que seu irmão ajudou, Sim. porque era tudo em inglês, lembro Uhum. todos os detalhes, né, e aí pronto, aí compramos, chegou, encomendamos a gaiola, fomos lá no seu Prado, e assim foi o Sim, processo, até nós montarmos a sala que ficou lindíssima. sim, Você tem sim. aquelas fotos ainda, Rafa? É possível, Né? é possível. Ficou lindíssima. E aí foi, aí começamos, aí você tinha um propósito no seu coração em atender crianças lá do Nano, que você tinha uma relação muito boa com elas, um modo de gratidão a Deus, atender elas no modo social, e outras foi realmente sem nenhum custo para a família, pra gente, era uma troca de experiências, a gente ajudar a criança e consequentemente a gente aprender também, né, foi essa troca e eles ganharam muito, então assim, aquelas mães, a Fátima, a mãe do Luquinhas, não esqueço nada, assim, da gratidão que elas têm, até hoje eu tenho muito contato com a Fátima, e Uhum. ela tem uma gratidão imensa pela gente, né, então assim, a gratidão dela, por saber que nós ajudamos o filho dela de alguma maneira, né, um paciente altamente muito grave, mas muito bem cuidado e muito bem amado. Dani, você recorda a primeira vez
que eu falei sobre a clínica Adapta para você? Sim. Você lembra qual foi o primeiro sentimento que veio em você ao me ouvir falar sobre a Sim, eu clínica? disse: "Pronto, é aqui que eu vou trabalhar". Foi, eu disse: "Pronto, dá certinho". É. Aí fomos trabalhando, aí teve os pacientes, né, que foram medida judicial, aí Uhum, né, foi a Sabrina, não foi? uhum. Teve eu lembro bem da Sabrina, lembro Esse caso você está citando porque recorda e ela marcou a tua história profissional? é, que até hoje eu atendo ela, Pronto, até hoje eu atendo a Sabrina. pronto. E você acredita que, de fato, como profissional, você impacta ainda hoje a vida da Sabrina? Impacto sim. Eu estava até comentando com as meninas ali fora, né, o que eu hoje aprendi de reabilitação na terapia ocupacional, a neurológica, foi com a Rafaela Páscoa. Poxa, que honra, né? Sério, sério, você Que sabe honra. que foi, porque, né, porque, a gente sai da faculdade, é realmente muito verde. Então, realmente o profissional precisa, né, para fazer cursos e fazer e ter contato com profissionais realmente bem capacitados para a gente poder estar ali no dia a dia, você admira ele, porque sabe que ele é um profissional altamente capacitado, assim como você é, você sabe disso, Tô né. ligada. É gente, de órtese, a Rafaela falava de órtese e eu disse: "Meu Deus, como é que ela sabe tudo, tudo sem imaginar de reabilitação, a Rafaela Páscoa sabe". É, Aí eu acho muito bacana esse tá triste dos pacientes que hoje não tem mais a Rafaela como profissional, porque realmente muito paciente sente muito a sua falta. é, assim, a história da DAP surgiu, na verdade, desse grande desejo, né, de contribuir e de saber que existia uma limitação em mim física. Eu sabia já que em algum momento eu não ia conseguir mais ofertar tudo Atender. isso que você está falando, né, Dani. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava ter pessoas que, assim como você, assim como outras pessoas que eu tenho convidado aqui também, né, que eu conheço o coração e que eu sei o que tem dentro de Sim, si a foi. oferecer, né, e foi que eu pensei, A eu empatia para com o preciso paciente é altamente importante. é, então assim, a partir daí é que eu vi sentido, eu preciso me realizar através do fazer de outras pessoas, porque eu sei que vai ter um momento que eu já não vou conseguir mais, dentro do meu fazer, realizar aquilo que eu faço. E aí foi quando surgiu todo esse novo projeto da Clínica Adapre, assim, fui muito feliz também, né, não mais atuando diretamente enquanto terapeuta ocupacional, mas tendo a oportunidade de dirigir uma equipe, né, de contribuir de certa forma com o meu saber também. Isso. Isso é muito bacana, saber você trazer um pouco disso de volta, resgata em mim É também então, um sentimento de grato, satisfação e gratidão muito grande, com certeza. né. Você falando isso é até engraçado, porque às vezes eu converso com alguns pacientes ainda hoje, né, e eles todos dizem assim: "Ai, mas eu sonho voltar a ser atendida por você", né. Eu tenho certeza Mas disso. assim, é importante, falar sobre isso, que não é que eu fazia nada mais por ninguém, é porque fala de entrega. É isso que eu sempre tento fazer e falar para minha equipe, né, é sobre entregar, é sobre aquilo que a gente tem, não a obrigação de fazer, porque tem que ser feito, mas fazer porque necessita que seja feito. Então isso é simpatia, isso é olhar para o outro. Colocar no lugar do outro. Se for eu, quando eu estou com o meu paciente, eu falo assim: "Eu gostaria que ele fizesse assim comigo, então eu vou me entregar dessa forma". Sim. E isso para mim realmente faz todo o sentido. Faz todo sentido. Dani, e se você tivesse que indicar a clínica Adapt, você indicaria por Eu qual razão? eu indico por diversas razões. Primeiro pela a pessoa Rafaela, né, que eu sei que é uma pessoa que investe muito na qualidade da estrutura física, na qualidade seletiva de funcionários, de equipes, de terapeutas. Você qualifica eles, você, sempre busca o melhor para o paciente. É incrível, toda vez que eu entro na clínica Adapto, cada canto tem um detalhe da Rafaela. É pensado, é imaginado, é criado, noites e noites a Rafaela está dormindo, lembro que você disse: "Dani, de madrugada eu tive um sonho, eu vou fazer assim, assim, assim", um mês estava concretizado. A Rafaela tinha feito coisas lindíssimas, que é eu acho que a segunda profissão dela é arquiteta, porque eu nunca vi um negócio dele.
de ela conseguir imaginar e ela executa, e ela consegue transmitir para a pessoa que vai executar quando ela não faz, e a pessoa faz. É incrível. Eu lembro as salas que você fez, Rafaela, lá da primeira clínica, lá no Lago Jacareí, aquela sala grande lá de cima da pediatria, eu achava aquela sala linda. A Hum. parte da casa, a parte da árvore, a parte, de uns equipamentos sensoriais que tu botou um tapete de grama, era tudo com detalhes, tudo pensado. Tu lembra dessa sala? Lembro, lembro sim. Tu tá Eu entendendo? lembro de Assim, tudo. isso então assim, essa sala com esse atendimento aqui, então ela é toda organizada para aquilo. Desde a luz, desde a cor e os móveis. Eu acredito que não preciso nem pedir para você me definir em palavras, né, porque você tem me definido desde o começo, assim. Mas Dani, ao falar da Adapro, né, você acredita que aquele sonho que um dia eu sonhei lá atrás, que hoje, sem sombra de dúvida, ele é uma realidade, É, você concreto, acha que ele cumpre o propósito dele inicial? acho que ele cumpre além. Além, você saberia Além. dizer por quê? Além. Pela grandeza. Pela grandeza dele, porque ele não se resume só em uma estrutura física. Além de ser várias estruturas físicas, ele cresce com o nome mesmo. Eu indico, eu disse: "Olha, ainda eu não consigo clínica para o meu filho", eu disse: "Adaptro". "Ah, é? Tem a clínica?" "Tem". E quando depois eu recebo o feedback: "Ah, eu amei lá a estrutura, tem várias sedes", né. Então, assim, essa grandeza, assim, da pessoa Rafaela em crescimento, não só de clínica, um a mais, mas na qualidade como um todo, porque todas as sedes, né, têm um pouco de você. Eu não conheço fisicamente as demais, mas eu vejo os vídeos. E eu vejo e fico encantada com o tamanho das coisas que tu faz, Rafaela, com o tamanho das coisas que tu faz, é Dani, sério. se a gente tiver que falar em legado, qual o maior legado, não da Rafaela, olhando agora para a Clínica Adapro, qual o maior legado que você acredita que a Clínica Adapro tem deixado nesses 10 anos de vida? Eu acredito que seja a o acolhimento dos pacientes, porque você acolhe não só os pacientes, você acolhe a família, né, que é o seu maior público hoje é são crianças, né, Crianças cri de hoje, as com Adapro mais adolescentes também. adolescentes, né, que é uma carência muito grande. Então, assim, você não pensa somente na criança com TEA, não, porque a criança com TEA, ela tem toda por trás disso, ela tem uma família que também precisa ser acolhida. Isso é um olhar seu, que é o diferencial. Então, acolhimento traduziria hoje a Clínica Adapro. Acolhimento, porque você acolhe a família, você tem a escuta da mãe, e isso as outras clínicas, pelo menos eu desconheço, que tenham. Existiu algum momento da Clínica Adapro que você tenha olhado e pensa: "Esse momento marcou a minha vida"? Nos no Quando eu trabalhei com você, tanto na primeira clínica como na segunda, marcou mesmo. E o que eu aprendi hoje, como vai repetindo, né, de reabilitação neurológica, foi só com você. Então não foi perdido e nem foi em vão aquilo que um dia eu fiz, né, porque eu deixei Com uma certeza. representante. Ei, foi verdade. E hoje, assim, eu me sinto grata, né, de uma paciente dizer eu estava atendendo uma paciente, ela dizer assim: "Dani, quando eu sou atendida por ti, eu me sinto viva", né. Por quê? Porque, assim, é a entrega, Exato, né, tá. é a entrega, né. E eu sei que vai chegar um momento, como chegou para você, da gente não conseguir mais dar conta, porque a idade chega, nosso corpo já não tem mais tanta habilidade para lidar com um paciente adulto neurológico, a gente sabe que não é fácil, Sim, existem as limitações sim, né. consequentemente sim. E vai chegar esse momento. E se você tivesse que hoje deixar uma mensagem especial para Rafaela, mas em especial para a equipe que hoje faz a Adapro, que está na Adapro, que mensagem você deixaria? Para os próximos 10 anos. Só dos próximos 10 anos, né, deixava uma mensagem, assim, de admiração. A Rafaela Pascoe é uma pessoa que eu sempre admirei muito, porque por mais que você conte toda a sua trajetória, você
ninguém vai conseguir mensurar as dificuldades que você superou, né, para você chegar onde você chegou, né. Então, assim, eu tenho aqui um orgulho, né, de estar diante de uma pessoa, assim, tão determinada como você, né, e eu parabenizo você, uma mensagem, assim, de coração mesmo, de uma pessoa que às vezes que você precisou de mim e que eu precisei de você, sempre foi, assim, essa alegria, né. A gente sabe que hoje o mundo é um mundo muito egoísta, mas nunca existiu esse nó entre Sim. nós 2, né, graças a Deus sempre foi de muita empatia entre eu e você. Sou muito, muito grata mesmo, onde eu chego eu falo da Rafaela Páscoa, que eu disse: "Olha, foi a Rafaela Páscoa que eu digo Eu tô Rafa, começando a né, ficar convencida. eu digo assim: "Foi a eu sempre aprendi com a Rafa, foi a Rafa que me ensinou, foi a Rafa que me ensinou". Não ande fazendo besteira por aí não, por Foi a favor. não, eu não é à toa que as pacientes dizem assim: "Ó, tu não pode nem adoecer". Dani, Ai. mas e para nossa equipe? E assim, para Rafaela, essa A mensagem que não mensagem te a mensagem agrada. pra equipe é dizer assim: "Olha, aproveite, explore dela tudo que você puder, porque ela sempre tem algo para te acrescentar". Vá, desde um bom conselho, a até dizer assim: "Não faça isso". Então faça, vai ser melhor para você. Isso aí é fato, porque lá na frente é certeza. É incrível essa sensibilidade que você tem, Rafa. É surreal. Então, assim, para a equipe que eu digo assim, eu sou fruto, né, da minha relação que eu tive com você como profissional, né. Hoje realmente eu sou uma a profissional que eu me tornei, foi porque eu tive, né, o privilégio de trabalhar com você, trabalhar mesmo, era botar a mão na massa, não era? Trabalhar de verdade mesmo, e que eles aproveitem essa grande oportunidade para se tornarem um grande profissional. Então, Dani, assim, com muito orgulho, com muita honra mesmo, com muito respeito que eu lhe recebo, né, aqui Eu agradeço. comemorando comigo esses 10 anos. Realmente, nem sempre foi fácil, né, Não, eu tenho dito que no Safre nem sempre foi fácil, mas também não foi sempre difícil, né. E assim, eu fico muito lisonjeada com tudo isso que você traz, assim, eu fico, além de lisonjeada, eu fico muito feliz em saber que alguém dá continuidade, mesmo que eu não esteja vendo aquilo que um dia a gente construiu lá atrás, mas sou né. Eu fico muito muito grata. feliz realmente de saber isso, né. Foi um período, posso dizer que até curto, né, de Mas foi convivência, mas isso, foi firme o suficiente para deixar em você foi, essa marca, e né. deixou. E em mim, sem sombra de dúvida, né, tem a mesma reciprocidade, porque quando eu dizia: "Dani, e paciente fulano de tal, que não vai conseguir pagar as terapias, como é que nós vamos fazer?" E você sempre disse: "Não, Rafinha, não vamos nos preocupar, nós vamos fazer", né. É verdade. Ter encontrado esse apoio também naquilo que eu acredito, que preço e valor são coisas bem distintas, É, né, e compartilhar disso com alguém sem sombra de dúvida, de alegrar o coração de qualquer ser humano. principalmente a gente se colocando no lugar do paciente, né, Rafa. Isso. E o paciente, quando a gente vê realmente que ele precisa mais que a gente faz. Então, é sobre isso, é sobre impactar vidas, é sobre a oportunidade de transformar E de e deixar um pouco de nós também na vida a deles, vida né. deles. Isso faz toda realmente a diferença. Falando assim de empatia, né, Rafa, de aquela do propósito que você sempre teve de atender pessoas na sua clínica, por gratidão a Deus que não tem a condição e que você tinha o tempo para poder cuidar daquela pessoa, Uhum. daquela criança que era gêmeos, que se afogou, Sim. e ficou bem sequelada. E eu lembro demais que ele foi uma reportagem que você ficou sabendo, não foi? Desse Foi, acidente. foi. Aí você entrou em contato com a família e era Miguel o nome dele, eu chamava ele de Anjinho. Era Miguel, era? Seu eterno anjo. É, e eu lembro demais, demais mesmo, você passando por todas as dificuldades no início da clínica, né, e você dedicou o seu tempo para atendê-lo voluntariamente. Então assim, e Deus honra quem honra ele, e você honra ele ajudando os deles, né.
Aquela família não tinha condição naquele momento. Então você foi o Deus naquela família, o anjo de Deus naquela família. Então aquela criança, ela foi muito bem assistida, muito. Eu vi o amor daquela família, daquela mãe, né, e eu lembro demais, todos os dias ele vinha para o tratamento, o Miguelzinho, eu lembro demais dele, lembro demais, assim. Então isso, essa marca que você deixou em mim, por mais da dificuldade que você estivesse com as despesas da clínica, todos, você não quis saber, eu vou atender o Miguel de graça. Lembro demais desse caso. Então assim, aquilo ali, eu disse: "Meu Deus, tá certíssima ela, certíssima". Então assim, foi aí que eu vi, né, a mão de Deus em tudo que você vai fazendo, porque você não via a Rafaela empresária como os empresários são, né. Você via a Rafaela humana, que mesmo diante de toda a dificuldade que ela estava passando, ela estava ajudando alguém que estava com mais dificuldade que ela, que era uma mãe sofrendo por um filho que era saudável, e ali ela se encontrou um filho no estado vegetativo. Não esqueça, Rafinha. Então, assim, parabéns Isso é sobre missão por essas de vida, suas né. atitudes, viu. É sobre Realmente é uma missão nobre, e são poucas pessoas que fazem isso, pode ter certeza. Principalmente dona de clínica, né, porque os empresários eles veem muito o retorno financeiro. E confesso que isso você vê com a visão sua. essa é uma grande Até eu acredito que dificuldade. até hoje deve ser. É uma grande dificuldade realmente que existe, né, entre a Rafaela ser humano e a Rafaela dona da clínica, né. Antes eu via muito o meu reflexo no espelho da DAP, mas a gente precisa ressignificar às vezes isso para não sofrer tanto as consequências de tudo, né, e eu tenho procurado fazer isso. Não é fácil, mudar não é fácil, se redescobrir não é fácil, mas é necessário às vezes. E é isso, eu queria te agradecer. Obrigada, Rafaela, mais uma vez, né, por eu estar, eh, comemorando com você, né, esses 10 anos da Adaptoro, que venham mais 10, 20, 30 anos e que os pacientes que entrem aqui realmente conheçam a Rafaela que eu conheci, o coração dela. Sim. Então eu quero te agradecer por ter estado conosco até agora. Eu também quero te convidar a nos conhecer pessoalmente e também através das nossas redes sociais. Tchau.